espiritual, declarando, ó Pai querido, e fazendo uma promessa, um voto com o Senhor, que nós gastaremos as nossas vidas no Teu altar, Senhor Deus, anunciando a glória do Teu Filho Jesus, e nós não guardaremos mais segredo, ó Deus querido, e anunciaremos ao mundo, Senhor, que Tu és o nosso maior desejo, que o Senhor é o nosso maior anseio, que a nossa vida é por Ti, é para Ti, e tudo veio através do Senhor, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai querido, marque isso nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos lembre a cada manhã, Pai, que o maior motivo das nossas vidas, que o único motivo das nossas vidas é anunciar que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. Por isso, Pai, nós Te pedimos graça, nós Te pedimos misericórdia, nós pedimos autoridade, revelação, poder, unção do Teu Espírito Santo, ó Pai querido, para que o Senhor seja louvado, exaltado em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Baixa um pouquinho aqui, por favor. Boa noite, irmãos. Pode se assentar, por favor. Agora saiu tudo. O retorno. Isso aí, tá bom, tá bom. Obrigado. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui mais um dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, durante o trabalho, eu fiquei pensando sobre o motivo pelo qual o pastor colocou eu para ministrar esse tema. Nós vamos falar hoje de finanças. Quantos gostam aqui de dinheiro? Amém, irmãos? Quantos gostam de dinheiro aqui? Pode falar amém, irmãos. Dinheiro não é pecado, não. Se você não gostar, pode me dar, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei pensando, por que o pastor colocou eu para ministrar sobre finanças? O pastor ministrou sobre família, a pastora ministrou sobre emoções, a Marcela ministrou sobre cura, o Luiz ministrou sobre ministério, ontem o Marlon ministrou aqui sobre nós avançarmos, e aí o pastor colocou eu para ministrar sobre finanças. Então eu fiquei pensando, por que o pastor colocou eu para ministrar sobre finanças? Isso aí é uma das opções. Será que ele acha que eu sou rico? Ou se ele acha que eu sou mão de vaca? Rico eu não sou, então sobrou uma opção, né? Que eu sou mão de vaca, né? Nem muito, né? Mas é disso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, a respeito de finanças. E queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Como eu não consigo conversar com o meu patrão, para eu receber um aumento, então a mim só me resta orar. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Vamos ler do 29 até o 31. Ontem o Marlon começou a falar a respeito desse versículo. O pastor também começou a falar na sua ministração no primeiro dia. Então isso foi testificando ao meu coração. Diz assim: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda árvore verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Irmãos, Deus, antes de colocar o homem na face da terra,
Ele preparou todas as coisas que supriria a necessidade do homem. Deus, ele é um pai de excelência, ele é um pai maravilhoso, ele é um pai onisciente. O que é isso? Ele sabe de todas as coisas. Então Deus, antes de criar o homem e a mulher, ele preparou todas as coisas que o homem teria necessidade. Então Deus preparou a terra, ele preparou o jardim do Éden, para que o homem se suprisse, tivesse todas as suas necessidades prontas, né? E isso não mudou. Se nós vemos lá em Malaquias 3,6, a palavra de Deus diz o quê? Eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus continua se preocupando com as nossas necessidades. Ele sempre se preocupou com as nossas necessidades. E Ele sempre vai se preocupar com as nossas necessidades. Mas o que acontece? O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de confiar em Deus. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de depender de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz, se você quiser abrir aí em Salmos de número 37, versículo 3 e 4. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de confiar na vontade de Deus. Diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te, em algumas traduções está agrada-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Na maioria das vezes, as pessoas que têm problemas financeiros é porque elas não estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Na maioria das vezes, as pessoas que apresentam problemas com finanças é porque elas não são gratas a Deus por aquilo que Deus tem colocado na vida delas. Eu não vou entrar nessa questão de gratidão, porque já foi muito bem ministrado pela Marcela aquele dia, a respeito de gratidão. Mas o que acontece? Nós, muitas vezes, olhamos para aquilo que nós temos nas nossas vidas e nós não estamos satisfeitos. A gente sempre quer mais. Pode observar, isso é com todos nós, ou será que eu estou errado? Você vai lá, compra algo novo, uma roupa nova, um carro novo, daqui a um tempo aquilo já não é mais novo. E aí você vai querer outra coisa nova. Não sei se é assim com você. Desde criança, quando nós ganhamos algo novo, no outro dia a primeira coisa que você vai lembrar, o que é? Daquilo que você ganhou. Só que com o passar dos dias, aquilo já não vai mais nos chamar a atenção. Por quê? Porque aquilo mexe com as nossas emoções. Aquilo mexe com a nossa mente. E aí, nós queremos outra coisa nova para que nos cause a mesma emoção. Ou seja, nós não estamos sendo gratos, agradecidos a Deus por aquilo que nós temos. Preste atenção. Eu não estou dizendo que é proibido nós desejarmos mais coisas. Eu não estou dizendo que nós não podemos desejar algo mais. Eu estou dizendo que, primeiro, eu preciso ser grato com aquilo que eu tenho. Primeiro, eu preciso ser grato e satisfeito com aquilo que me é dado, aquilo que o Senhor faz chegar às minhas mãos. Um exemplo, eu posso desejar ter um salário. Quanto você quer ganhar? Já orou aí para quanto você deseja ganhar? Quanto que você quer ganhar? Vamos lá. Sua oportunidade. Vai que um anjo vai lá falar no ouvido do seu patrão o quanto que você quer ganhar. Fala aí, pastor. Que um bispo não nos ouça. Mas, não está gravando, ixi, ó, apaga e edita essa parte aí, senão o bispo já vai tirar eu da escala, né? Mas o que acontece? Um exemplo, vou ser bem humilde aqui, um exemplo. Você quer ganhar R$1.000. Só que no primeiro mês, aquilo vai ser maravilhoso. Só que com o passar do tempo, aqueles R$1.000 não vai ser mais suficiente. Por quê? Nós sempre vamos querer mais. Só que um dos motivos que
que nós vemos as pessoas ficarem endividadas porque elas não aprendem a viver com o que elas têm. Nós podemos ganhar R$1.000 hoje, por um tempo aquilo será suficiente. Mas com o passar do tempo, aqueles R$1.000 não serão suficientes. A gente vai querer mais aumento. Por quê? Porque nós vamos aumentar o nosso padrão de vida. Ou seja, então, primeira coisa, para que eu não fique endividado, aqui não tem ninguém endividado, só na outra igreja. Amém? Mas a primeira coisa para que eu diminua as minhas dívidas é eu aprender a viver dentro do padrão que eu tenho. É eu aprender a viver com o salário que eu tenho. Porque não adianta eu ganhar R$1.000 e querer viver num padrão de R$2.000. Certa vez, eu não me lembro o irmão que eu estava conversando com ele, e aí nós estávamos ali, entramos nessas questões de finanças, né? É por isso que alguns irmãos acham que eu sou meio mão de vaca, mas se você quer educação financeira ou que a gente coloca as suas finanças em ordem, depois a gente senta e a gente faz um raio-x. E aí eu perguntei para o irmão assim, você tem necessidade de ir trabalhar de carro todos os dias? Por que você vai trabalhar de carro todos os dias? Você não recebe vale transporte do seu patrão? Recebo. Eu falei, e por que você vai trabalhar de carro então? Se você não tem necessidade. Já está aí um negócio que você pode cortar. É desnecessário. Porque isso está te custando algo mais do seu salário. Isso está te custando algo mais. Se você não tem necessidade de trabalhar de carro, irmão, vai de ônibus. Vai de ônibus. Às vezes, eu saio da minha casa, eu gosto, como não está sobrando muito tempo para dar uma corridinha e está aumentando aqui o peso, estou perdendo algumas roupas, mas, algum tempo atrás, eu ia correndo até a estação. Não estava sobrando tempo, falei, então preciso arrumar ou dar algum jeito para eu dar uma corridinha, fazer alguma coisa. Eu ia correndo até a estação, 4 quilômetros de manhã. Ia trabalhar, voltava, de noite mais 4 quilômetros, tranquilo. Passou algum tempo, eu fui e comprei uma bicicleta. Calculei, falei, quanto eu vou economizar de gasolina? Calculei, opa, em 3 meses eu vou conseguir recuperar esse dinheiro que eu vou pagar a bicicleta. Comecei a economizar. Ou seja, você tem necessidade de fazer aquilo que está extrapolando o teu salário, né? É só você começar a pensar por aí, né? Então, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender a administrar aquilo que é chegado às nossas mãos. Se eu não aprender administrar a minha vida com aquilo que é chegado às minhas mãos, se eu não aprender a viver dentro do padrão que eu tenho, aí as coisas não vão funcionar. Então, o que acontece? Porque essas coisas, elas começam a tirar o nosso foco. Essas coisas, elas começam a desviar e o nosso coração vai atrás disso. Porque eu quero viver um outro padrão. Eu quero alcançar outras coisas. Já conversei com o Marcelo a Marcela e o Marlon ali atrás, né? Salvo o caso da Marcela e do Marlon, né? Porque Deus falou diretamente com ele, né? E eu já falei para ele, quando ele terminou de falar aqui, dar o testemunho do celular dele, eu falei assim, você me perdoa, mas no sábado eu vou falar de celular. Não tem nada a ver, salvo, agora eu vou falar de novo, tá gravando aí, hein? Salvo o caso da Marcela e do Marlon, do celular dele. Mas preste atenção, todo dia tem lançado um celular novo. Todos os dias. Todos os dias. O que mais as empresas ganham dinheiro hoje com venda de dados, vendas de informações. Pode ver que você acessa um site, já aparece lá se você quer bloquear os cookies ou se você quer autorizar os cookies. Porque aquilo ali são informações que as empresas vão colher do seu celular, do seu computador. E ali, pode observar, se você falar... o meu celular não vai fazer isso porque eu bloqueei, eu coloquei no modo avião para não ficar recebendo chamada. Mas se você falar, somente falar, sem mexer no celular, um exemplo, eu quero comprar um carro novo.
aquilo, o seu celular vai ficar gravado. E você vai ver quantas e quantas ofertas de carros vai aparecer no seu celular. Então, o que acontece? Um exemplo, eles lançam o Moto G100. Daqui a pouco é o Moto G100+, Moto G100+ Pro. Ou seja, eles lançam um, amanhã eles lançam outro, amanhã eles lançam outro. Aí você vai e compra um. O último modelo. Não sei nem qual que é. Mas o último modelo. Fui lá, comprei o último modelo. Daqui uma semana vai ter um mais avançado do que o teu. E aí, qual que é o desejo do seu coração? Vou trocar de celular. Mas você não sabe nem mexer em todos os recursos que tem no seu celular. Você quer trocar de celular para quê? Ou seja, aquilo mexe com as suas emoções. Isso desperta interesse. E aí você nem terminou de pagar, financia lá nas casas, não vou dizer o nome porque está gravando, né? E aí você financia lá em 10 vezes. Quando você terminar de pagar a 10ª parcela, né, já vai aparecer outro 100 vezes mais evoluído que o seu, e aí você já acabou aquele ali, dá para alguém, né? E aí já financia um outro de mais 10 parcelas, ou seja, você vai continuar devendo, né? Sendo que você não tem necessidade. Então, irmãos, não sou mão de vaca, tá? Isso aí é educação financeira, né? Ou seja, isso ocupa espaço no nosso coração. Você comprou um celular novo, daqui uma semana está igual o meu, foi lá e pum, caiu, já trincou, quebrou um pedacinho, você já perde o gosto. Não quero mais, preciso de outro celular, né? Ou seja, isso vai ocupando espaço no nosso coração. Nada mais é do que vaidade. Nada mais é do que vaidade. E aí a vaidade vai ocupando lugar no nosso coração. E olha o que, eu abençoado mexi aqui, né? E olha o que a palavra de Deus diz. Cadê? Volta. Né? Já perdi aqui. E olha o que a palavra de Deus diz, que aquilo que é o nosso tesouro, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ou seja, isso mexe com as nossas emoções. Também não vou falar de emoção, porque a pastora falou aqui de emoção. Mas e quantas pessoas, fazendo aqui um link com aquilo que a pastora disse, quantas e quantas pessoas que são mal resolvidas, têm problemas emocionais, elas suprem as emoções dela onde? Nos bens materiais. E aí elas gastam. Elas precisam gastar. Por quê? Porque quando ela compra algo novo, aquilo é uma novidade para ela. E aí a emoção dela muda. Só que vai passar um tempo, aquilo que era novo, aquilo que era novidade, vai acontecer o quê? Por isso que na pandemia foi a época que mais se houve compra através da internet. Por quê? Pode observar, eu gosto de ler as reportagens. Na época de pandemia, estava todo mundo enclausurado. Quantos problemas de depressão houve na época de pandemia? Aumentou assustadoramente o número de pessoas com depressão, o número de pessoas com problemas emocionais. E, ao mesmo tempo, aumentou o número de pessoas que realizaram compra pela internet. Por quê? A pessoa está ali dentro da casa dela, ociosa, não sai porque está tudo fechado, ela vai fazer o quê? Ficar na internet. E vai chover de propaganda. E aí ela está ali, cabisbaixa, depressiva, o que ela vai fazer? Ela vai comprar. E quando chega a encomenda dela, ela, opa, que maravilha. Só que aí depois vai chegar a conta, não é verdade? Ou seja, quando nós confiamos em Deus, volta aí, filho de Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós somos resolvidos, as coisas é diferente. Daí para que você coloque em prática todas as palavras que nós temos compartilhado aqui semana após semana. Daí para que você coloque em prática aquela palavra que a pastora ministrou aqui. Seja resolvido nas suas emoções. Não vá buscar refúgios, não vá buscar fazer igual a parede está rachando, aí você vai lá, passa uma massa corrida,
Passa a tinta, opa, resolveu. Só que aquilo é temporário. Você vai lá e compra, e aquilo é temporário, né? Vai voltar a rachadura novamente. É a mesma coisa. Nós vamos comprar, nós vamos gastar dinheiro, só que aquilo que nós compramos ficará velho. E aí as nossas emoções afloram novamente. E a gente vai ter que gastar mais dinheiro. Gastando mais dinheiro, eu vou me endividar, vou ter que trabalhar mais. E aí vem uma bola de neve. As consequências, elas vão vindo à tona, né? Então, irmãos, Deus, Ele nunca nos deixará órfão. Deus, Ele nunca nos abandonará. Daí a necessidade de nós confiarmos mais em Deus a cada dia. Nós sabemos que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós tentamos, como o Marlon disse aqui ontem, nós tentamos resolver as coisas na força do nosso braço, por aquilo que a gente acha que é certo, aquelas saídas que nós achamos que é certo. Só que depois que nós quebramos a cara, aí a gente procura o Senhor. Aí a gente pega e vai orar a Deus para que Deus nos dê uma solução. Uma vez, quando eu era solteiro, eu comecei a orar, falei, Deus, eu queria comprar uma moto. Estou trabalhando, sou fiel a Deus, queria comprar uma moto, né? E aí comecei a pesquisar a Fafá, né? Comecei a pesquisar na internet, comecei a pesquisar, achei uma moto, uma mais barata. Gostei, essa que eu quero. E aí Deus falou assim, agora não. E aí chegou no mês do meu aniversário, eu falei, Deus, é o mês do meu aniversário. Vou receber uma parte do meu 13º, vai dar para eu dar entrada. Agora não. Aí eu não vou falar que eu fiquei feliz da vida, porque eu vou estar mentindo. Mas eu falo, Deus, eu estou pedindo para o Senhor, eu estou sendo fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, estou sendo fiel na obra, eu estou fazendo de tudo. E o Senhor fala para mim, agora não. E aí, agora não. E eu fiquei quieto. Continuei pesquisando. Passaram-se 3 meses. Aí veio a confirmação de Deus no meu coração. Pode comprar. Irmãos, diante de Deus, eu economizei R$3.600. E aí Deus falou assim, vai lá e compra. Pensa no feliz, saindo da loja com a moto zero, a moto que eu queria, já tinha escolhido, muito tempo namorando a moto e ainda com a confirmação de Deus. Por muito tempo, eu vivi com aquela moto e não me deu problema nenhum. Aquela moto me serviu por muito tempo. Mas quantas vezes nós oramos a Deus e perguntamos se é vontade de Deus, se há permissão de Deus para nós comprarmos, para nós fazermos determinados negócios ou não. E é por isso que nós ficamos endividados. E a primeira coisa, quase que 100% das pessoas que começam a ficar endividados, qual é a primeira coisa que ela deixa de fazer? Deixar de dar o dízimo, deixar de ofertar na casa do Senhor, deixar de entregar a primícia ao sacerdote. E aí, as consequências. Por quê? A palavra de Deus diz, quem que repreende o devorador? Somos nós? Oração forte, jejum, oração, intercessão. Pode morrer de orar. Não seremos nós não temos autoridade para repreender o devorador. A palavra de Deus diz que Ele repreenderá o devorador. Não somos nós. Quando nós chegamos diante do Senhor e entregamos o nosso dízimo, as nossas ofertas ao Senhor, o Senhor repreende o devorador. Quantas e quantas vezes eu cheguei diante de Deus, eu falei assim, Deus, chegou um mês, eu dei testemunho disso uma vez. Chegou um mês e eu falei assim, Deus, paguei todas as minhas dívidas, só tenho o dinheiro do dízimo. A tua palavra diz que o Senhor repreenderá o devorador. A tua palavra diz para eu trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro e fazer prova do Senhor. Aqui está o meu dízimo e a minha oferta. Eu não tenho mais dinheiro e eu preciso fazer compra. Com toda alegria no meu coração, mas com muito temor com o que ia acontecer na minha casa. Porque já tinha chegado o tempo de nós fazermos a compra mensal. Entreguei o meu dízimo. No outro dia, quando eu cheguei no trabalho, pessoas que estavam me devendo vieram de mim. Já estava atrasado, já era para ter me pago muito antes. Mas sem eu falar nada, elas vieram, já depositei o dinheiro na sua conta que eu estava te devendo. E o dinheiro da compra que nós iríamos fazer veio certinho na conta. Então, irmãos,
Por muitas vezes, nós deixamos de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. Nós deixamos de entregar as nossas primícias ao nosso sacerdote, por conta que nós, em primeiro lugar, não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. E aí nós buscamos subterfúgios, nós buscamos recursos em outras coisas, nós buscamos tentar sarar as nossas feridas em coisas materiais, só que isso não resolve. E é por isso que nós ficamos endividados. Uma das empresas que mais ganham dinheiro hoje é com propaganda. Pessoas trabalham em home office só fazendo propaganda digital. E aí quando você entra em qualquer página na internet, aparece diversas propagandas. Ou seja, nós somos bombardeados em todo o tempo. E a palavra de Deus diz o quê? Aonde que é a janela do nosso corpo? São os nossos olhos. Então nós somos bombardeados através dos nossos olhos constantemente. Você vai na rua, a propaganda atrás do ônibus. Você vai pelas estradas, há propagandas em diversos outdoors. Você vai no celular, aparece propaganda no celular. Você entra na internet, no seu computador, aparece propaganda ali. Só vendendo. Diversas oportunidades para que nós possamos gastar o nosso dinheiro. E o que move o mundo hoje, irmãos, o sistema do mundo, não só hoje, mas de todo o tempo, é o dinheiro. É o sistema financeiro. Nós temos visto guerras, nós temos visto diversos desastres, tragédias, famílias se acabando por causa do dinheiro. Nós vimos já famílias se acabando, filhos matando pais, por causa do quê? Do dinheiro. Quer ver acabar a família? É quando morre algum ente, e aí tem partilha da herança. Está todo mundo chorando ali, todo mundo chorando a partida do falecido, acabou. A hora que vai repartir os bens, já começa a guerra, começa a desgraça. Já acabou de chorar ali, nem limpou as lágrimas, começou a guerra. Por causa do quê? Por causa do dinheiro. Depois, se você for fazer o CTL, você vai ver um estudo desse. Mas eu fui lá na apostila do CTL e tem uma pesquisa lá na apostila do CTL. No Novo Testamento existem 215 versículos que falam a respeito de fé. 218 versículos que falam a respeito de salvação. Agora pasmem, 2084 versículos que dizem respeito a finanças e a dinheiro. Ou seja, fala 10 vezes mais de dinheiro do que de salvação. Aí eu pergunto, será que Deus estava interessado em dinheiro? Será que Deus estava interessado no sistema monetário do mundo hoje? Se Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo? Não. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no quê? Naquilo que vai atrair o nosso coração. Naquilo que vai nos trazer preocupação, naquilo que vai tirar a nossa mente, a nossa fé do Senhor. E nós, no CTL também, mais uma pitadinha para que você faça a sua inscrição, logo já vai ter o CTL. Amém? Hein? Já fazendo a propaganda. Um exemplo aqui, se você vai lá para o Japão, quem sabe falar japonês aqui? Aí, a Igreja Comunidade da Fé do Lajeado, vamos todo mundo para o Japão agora, nós vamos estabelecer uma igreja, Comunidade da Fé, lá no Japão. Todo mundo agora para lá. Vai embarcar aqui, todo mundo, pegar o avião, despesa, tudo pago, tranquilo. Alguém sabe falar japonês aqui? Mas aí, você tem um cartão sem limite, depois eu vou falar do cartão, fica tranquilo aí. Você tem um cartão sem limite, dinheiro à sua disposição. O que você vai fazer? Contratar um intérprete. Mas você vai fazer tudo isso com base no quê? Com base no seu dinheiro. Agora se nós falarmos assim, vamos lá, Deus vai dar graça, e Deus vai derramar o Espírito Santo lá, nós vamos todo mundo orar em língua japonesa. Quantos vão acreditar e vão ficar bem no seu coração? Sabe por quê? Qual vai ser a base? Qual vai ser a diferença? O dinheiro. Então, o que atrai o coração do homem, irmãos, é o dinheiro. Outra coisa, isso não vem só de agora. O dinheiro derruba muito crente, fiel a Deus,
que muitas vezes escorrega por causa do sistema financeiro. O dinheiro derruba a igreja. O dinheiro, pasme, o dinheiro derruba a igreja. Lá na Reforma Protestante, qual era uma das maiores lutas de Lutero? Era contra a igreja de Roma. Porque eles vendiam as indulgências. Ou seja, você pagava para que você tivesse os seus pecados perdoados. Ficava lá, ó, peraí, você fez o quê? Ah, fez isso, ó, é tanto que você tem que pagar. E uma das maiores lutas de Lutero era contra as vendas de indulgências. E isso era o quê? Com base no quê? Na busca do dinheiro. Então, irmãos, será que é de hoje que nós lutamos contra essa influência do dinheiro nas nossas vidas? Será que esse instrumento que o diabo tem utilizado para tirar muitos crentes da igreja, para desviar e derrubar ministérios, será que isso é de hoje? Quantas e quantas pessoas nós vemos chegar na igreja, passando por situações financeiras críticas, aí ela vem, não estou falando nada, isso é o papel da igreja, vem, a gente ajuda, a pessoa conquista o emprego, começa a melhorar, e aí elas fazem o quê? Fogem da igreja, vão embora. Mas elas esqueceram que Deus usou a igreja para começar a restaurar a vida dela. E aí eu pergunto, será que o dinheiro tem dominado ou não tem dominado o coração de muita gente? Será que esse assunto, ele não é um assunto para ser pregado no púlpito? Será que não é um assunto para não ser compartilhado na igreja? Porque se nós formos falar a respeito de dinheiro, o que já começa a vir na mente das pessoas? Ah, no final já vai fazer um apelo para fazer oferta. Quantas e quantas pessoas não vêm para a igreja, e eu fui um desses por muito tempo, não via para a igreja evangélica, porque falava o quê? Ah, vai para a igreja para pedir dinheiro. E como Deus gosta de tratar a gente na unha, a primeira vez que eu pisei na comunidade da fé, eu acabei de chegar, corta essa parte aí que o apóstolo não vai ouvir, por favor. Pisei na igreja bem na hora do ofertório. Foi a primeira vez. Lá na sede, lá no bairro, lá a sede é conhecida como a Igreja dos Ricos. Para um monte de carro lá na frente, lá a Igreja dos Ricos. E por muito tempo eu não frequentei a comunidade da fé, não entrava na comunidade da fé por causa disso. A Igreja dos Ricos, só entra gente metida aí, só gente que tem dinheiro. Amém? Amém? Só gente que tem dinheiro. Lá na sede, aqui em Guarulhos, em São Miguel, tudo quanto lugar. Amém? Só que, quando eu entrei na comunidade da fé, a primeira vez que eu coloquei o meu pé na igreja, estava lá o irmão falando a respeito de ofertório. Eu falei, mas não é possível. Eu acabei de entrar, não tem um minuto que eu entrei aqui, já vem esse caboclo aí, não vou falar o nome que eu falei no dia, né? Mas já vem esse camarada aí, falando a respeito do dinheiro. Fiquei, falei, mas eu vou ficar aqui só para ver como é que esses camaradas vai fazer. Como diz, eu vou ver qual que é essa fita aí. E fiquei lá. E aí, como Deus gosta de tratar na unha, acabou o ofertório, recolheu a oferta, sobe lá, corta essa parte aí do apóstolo. Hein? O velhinho de cabeça branca, pensei que ele ia pregar, o que ele começa a falar? Dinheiro. Era para levantar a oferta para comprar o sítio. Eu falei, mas não é possível, não tem 5 minutos que eu estou aqui, é a segunda vez que já vai começar a falar de dinheiro. Eu falei, não é possível. Mas aí, como sempre fui folgado, eu falei, eu vou ficar aqui. Eu quero ver o que vai pegar com esse povo aí. E aí, levantou a oferta para comprar o sítio. Né? Passaram 3 semanas, estava lá entregando a minha vida para Jesus. Né? Depois, foi uma oferta para comprar o núcleo de Guarulhos. E aí, eu já estava convertido, já tinha começado a orar, eu estava orando na época que eu estava orando pela minha moto. E aí eu falei, o bispo começou a falar, na época era pastor Milton, e aí ele começou a falar de levantar a oferta para comprar o núcleo. Né? Fica tranquilo que eu não vou levantar nenhuma oferta aqui para comprar o núcleo, por enquanto. Logo, logo a gente vai comprar o de São Pedro. Em nome de Jesus. E aí, eu falei assim, eu falando com Deus, irmão, mas aquela conexão ali foi ultra, mega, hiper, hard, fibra ótica.
E eu falava assim, Deus, eu não tenho dinheiro. Aí o bispo, não, fica tranquilo, pode parcelar. Aí eu, Deus, mas como é que eu vou parcelar esse mês? Eu não tenho nada. Não, pode começar o mês que vem. Eu falando aqui, pensando aqui, o bispo respondendo lá, eu falei, meu Deus do céu, será que tem alguém ouvindo aqui? Tem alguma escuta aqui, alguma coisa? Ele lê pensamento. Irmãos, e eu sempre tive a minha vida muito regrada por essas questões financeiras. Minha mãe sempre me ensinou, assuma a dívida que você pode pagar. E aí eu falei assim, mas Deus, esse mês não dá. Aí o bispo, mês que vem. Eu falei, tá bom, o mês que vem. Quando foi no outro mês, que eu já tinha separado tudo, começou a dar errado. Um monte de coisa. Veio dinheiro, veio dívida da onde eu nem sabia de onde era, virou um negócio de cabeça para baixo. Aí eu falei assim, não, eu vou honrar meu voto com Deus, eu não vou. Se eu fiz um voto com Deus, a palavra de Deus diz que nós somos loucos se nós votarmos e não cumprimos. A Bíblia chama nós inécios, né? E aí, os 3 meses ali, paguei, honrei ao Senhor, e foi logo na sequência, veio um aumento, eu recebi um aumento de salário, e depois quando fui comprar a moto, eu economizei R$3.600. Ou seja, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas necessidades, mas nós precisamos aprender a viver com aquilo que Deus tem chegado às nossas vidas. A palavra de Deus diz o quê? No pouco te colocarei, e no muito te abençoarei. Aí você pode pensar, você deve estar falando isso porque você não passa necessidade, você deve estar tranquilo. Não, irmãos, não. Logo quando eu casei, nós passamos por uma dificuldade muito grande. E nós estávamos, a gente fala que era a época das vacas magras. E era bem magra mesmo, irmão. Que a gente tinha o nosso dinheiro contado, todos os meses, ali, regradinho. A minha esposa, ela tinha um passeio todo dia. Ela ia no mercado, porque todo dia no mercado era uma oferta diferente. Era uma promoção diferente. E aí ela ia no mercado, hoje eu vou comprar tal coisa, amanhã eu vou comprar tal coisa, amanhã eu vou comprar tal coisa. E aí eu dei um presente para ela, um carrinho de feira. Porque todo dia ela ia no mercado e trazia algo diferente. A nossa compra, quando eu tinha moto, a nossa compra era numa caixinha de papelão. E eu vinha dirigindo a moto e ela com a caixinha assim atrás. Chegou um dia, meu pai sempre falava para mim, quando você casar, seja homem para você assumir as responsabilidades e conseguir sustentar a sua esposa. Meu pai sempre me cobrou isso. Honre os seus votos, para que você ande de cabeça erguida, não tenha nada, não deva nada para ninguém. E eu cheguei um dia, a minha esposa me ligou e falou assim, cortaram a luz de casa. Aquilo para mim foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Cheguei em casa, estava tudo escuro, e a minha esposa tinha ido para a igreja. A gente não tinha carro, ela saía lá da Nordestina e vinha para cá, a pé. E aí eu cheguei em casa, tudo escuro, olhava assim, não dava para enxergar 1 metro na frente. E aí eu falei assim, Deus, eu estou honrando o Senhor. Porque para a honra e glória do Senhor, irmãos, nós nunca faltamos com o nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa primícia. Nós sempre fomos temente a Deus. Só que eu cheguei e eu falei, Deus, o Senhor fala que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E por que eu chego em casa e passo uma vergonha dessa, que eu não consigo nem acender a luz de casa? Vou ter que dormir sem tomar banho, ou tomar banho gelado, porque não tem luz na minha casa. E aí eu comecei a cantar aquela música, o Deus do impossível não desistiu de mim. E aí eu chorando dentro de casa e cantando aquele louvor que eu não esqueço até hoje. E eu falei, o Deus do impossível não desistiu de mim. Daqui a pouco chega o pastor com a minha esposa, aí eu falei para ele olhou para a minha cara e falou assim, Deus está tratando você. E eu pensando, eu falei, mas que pastor abençoado, eu estou pensando que ele vai falar alguma coisa, me dá saída e ele vem falar que Deus está tratando a minha vida, eu não quero saber disso. E fomos dormir. No outro dia, estou lá no trabalho, aí liga ela arrumando o guarda-roupa, mexendo ali nas coisas, ela achou o dinheiro exato para pagar a conta de luz. Para a honra e glória do Senhor Jesus, no mesmo dia, eles ligaram a luz de casa, né? Então, irmãos,
Deus sabe das nossas necessidades. Quantas e quantas pessoas levaram comida para nós, cesta básica, porque nós passamos necessidade. Ou seja, muitas vezes o nosso orgulho é tratado. Você quer dar um presente para o seu filho, mas você não tem condições. Está todo mundo dando presente para o filho. Dia das Crianças, Natal, e você não tem dinheiro para dar presente para o seu filho. E aí você, no orgulho, para não ficar por baixo, ou não falar não para o seu filho, você leva ele a viver um padrão que ele não tem condição. E aí você faz de tudo, se endivida para comprar um presente para ele. Só para você chegar para ele e falar, o pai não tem dinheiro. A minha filha, ela já sabe. Quando ela pede as coisas para mim, eu falo, quando o pai tiver dinheiro, o pai compra. E ela sempre fala, às vezes ela chega para minha esposa e fala assim, mãe, quando o pai tiver dinheiro, a senhora compra tal coisa para mim. Minha esposa, às vezes, compra roupa no brechó. Qual o problema disso aí? Às vezes, teve uma vez que ela queria uma maquininha registradora. Ela passou no brechó, tinha lá o brinquedo vendendo lá. A maquininha registradora, acho que era negócio de 150, 200 reais. Ela pagou 5 reais. E a minha filha ficou toda feliz com aquilo ali. Ou seja, os meus filhos estão crescendo e aprendendo a viver no padrão que Deus nos dá condições para nós vivermos. Chega no final de ano, você trabalhou o ano inteiro. E aí você não tem dinheiro para viajar. Está todo mundo viajando. Você vem para a igreja no domingo, está vazio. Por quê? A maioria das pessoas viajaram. E aí você não tem condições de viajar. Aí você se endivida para que você viaje. Só que depois como é que você vai fazer? Principalmente no final do ano. Que quando chega em janeiro, é IPVA, IPTU, escola, um monte de coisa, material e tudo mais. Ou seja, nós precisamos aprender a viver, primeiramente, no padrão que Deus nos dá. E outra coisa, principal, que também derruba muita gente, é a família não ser unida no mesmo propósito. É cada um ter uma visão diferente. Mateus capítulo 12, versículo 25 diz assim, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Irmão, quer achar aí? Eu aguardo. Mateus capítulo 12, verso 25. Diz assim, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, se a família não tiver o mesmo propósito, a mesma visão, se a família não falar a mesma língua, não prospera. Você não vai avançar, você não vai viver uma vida vitoriosa financeiramente se o marido e a mulher e os filhos não falarem a mesma coisa. Se vocês não combinarem, desde quando eu era pequeno, eu sempre vi os meus pais sentando na mesa e no caderninho, colocando as dívidas ali, ó, na ponta do lápis. Tem que pagar isso, tem que pagar isso, tem que pagar isso, tem que pagar isso. Nós em casa não compramos nada se nós não conversarmos. Se nós não dialogarmos e colocarmos na ponta do lápis se nós podemos comprar ou não, se nós temos condições para comprar ou não. Porque em muitas famílias, nós vemos famílias divididas. Quantos e quantos casais no seminário de Edificando o Casamento? Já está aí, está aberta a inscrição, Seminário Edificando o Casamento. Já estou aí dando um recado. É uma bênção, irmãos. Quer restaurar a sua família, quer consertar a sua casa, Seminário Edificando o Casamento. Nós tivemos o privilégio de facilitarmos por algumas vezes. E quantos casais chegam na hora de ministração a respeito de finanças, entra em conflito. Por quê? O marido tem um salário, a mulher tem outro salário. Um paga uma coisa, outro paga outra. O marido não sabe quanto a esposa ganha e a mulher não sabe quanto o esposo ganha. São escondidos. Em casa não, nós temos conta conjunta.
Ela sabe a senha de tudo. Se nós temos algum dinheiro em casa, deixa dinheiro lá no guarda-roupa. Está aqui, ó, tem tanto. Se vai pegar, ó, peguei tal dinheiro para fazer tal coisa. Olha, eu peguei tal dinheiro para fazer tal coisa. Tem marido e tem mulher que esconde a carteira para um ou outro não pegar ou não saber quanto tem lá dentro. Isso é reino dividido. Não tem bênção de Deus. Quer ver uma outra palavra? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Marido, vós igualmente vive a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Ou seja, a palavra de Deus diz, tem que haver um acordo, ambos têm que viver a mesma vida, tem que haver uma vida comum, uma vida única. Ambos são herdeiros da mesma graça. Quem é que derrama graça sobre a nossa casa? É Deus. Só que Deus derrama uma graça para a esposa e derrama outra graça para o marido? Não. Tudo que nós fazemos escondidos é porque alguma coisa de errado tem. Se você faz compra escondida do seu marido, se você esconde dinheiro da sua esposa, é porque alguma coisa errada tem. Aí daqui a pouco, o marido vai lá, ou aqui não acontece, né? Só em filme acontece essas coisas. O marido ou a esposa está lá tomando banho, aí o outro está lá assim na roupa. Não acontece aqui não, né? A carteira, daqui a pouco foi lá, foi tomar banho, a carteira ficou lá em cima. O abençoado ou a abençoada esqueceu. E às vezes até usa o filho, né? Vê se teu pai está vindo aí. Vê se a tua mãe está vindo aí. Ó. E aí deixa lá. Ainda abençoado é tão maligno que põe na mesma jeito. E ó. Aí o abençoado ou a abençoada no outro dia vai lá comprar alguma coisa. Ué. Rapaz, mas será que eu perdi? Responde para mim, vai prosperar? Ninguém falou aí, fala Deus. Cadê o irmão que fala aí? Fala Deus. Fala aí, pastor, fala aí. Não acontece aqui, não acontece aqui. Aqui não acontece essas coisas. Então, irmão, quem deu o dinheiro para você? Deus. Ele deu só para você? Não. Ou seja, se o marido trabalha, é para os dois. Se a esposa trabalha, é para os dois. Porque isso não é casamento, isso é sociedade. Isso é sociedade. A palavra de Deus diz o quê? Só eu que ouvi quando o pastor celebra o casamento, né? E os dois deixarão pai e mãe, se tornarão duas carnes. Uma só carne. Ou seja, então o que é seu é dele, o que é dele é seu também. Às vezes eu falo para minha esposa assim, filho, não adianta você reclamar, vai reclamar com Deus. Você é minha, está no meu nome, e que tudo, você é de Jesus, e tudo que é de Jesus é meu também. Então, né? Até dando testemunho aqui, falando, fui lá pagar minha conta na cantina lá, né? E aí a Iris antes fui, né, para não subir em pecado, senão ia cair duro aqui, né? Aí a Iris já arregalou os olhos da Adriana, né? Eu falei, é meu, filho. É dela, é meu. E eu sei a senha também, ela sabe do meu. Inclusive é a mesma senha. Então não tem divisão, irmãos. Não tem divisão. Amém? Fala para o seu marido aí, amém? Cadê as mulheres? Amém. Marido, fala para a sua esposa aí, amém? Irmão, se nós não planejarmos, nós nunca vamos sair da pindaíba. Você pode chorar, pode clamar, pode fazer o que for, jejum, oração, não vai prosperar. Às vezes o marido fala, não, agora não dá para comprar. No outro dia, quando ele chega do serviço, está lá o negócio, já comprou. Já comprou. E eu já vou falar, marido, você tem 7 dias para devolver, tá? No código do consumidor, fala que você tem 7 dias para devolver o produto. Se tiver nas mesmas condições,
Você tem 7 dias para resolver, entendeu, mulher? Se o marido comprou o carro, você também tem 7 dias para devolver. Está entendendo, irmãos? Muitas vezes, a gente não senta para conversar, não há diálogo. Não há diálogo. O que mais nós vemos no Edificando o Casamento é marido e mulher que não se conversam. E aí nós estamos falando só dos casais, né? Porque os jovens não tem problema nenhum. Né? Os jovens aqui é tudo benção. Mas o jovem, quando começa a trabalhar, ele fala o quê? Agora eu sou dono do meu nariz. Agora eu faço o que eu quero da minha vida. Né? Minha mãe falava, enquanto você estiver morando aqui debaixo do mesmo teto que eu, que manda sou eu. Se você quer viver a sua vida, ó, pega seus panos e ó, vá viver a sua vida. Tiver morando, é que hoje é moderno, né? Hoje é psicologia moderna, não pode falar não. Mas em casa é assim, irmãos. Todos nós falamos, eu falo para os meus filhos, nós somos uma equipe. Cada um aqui tem uma parcela. Até o pequenininho lá, o Miguel, pega os brinquedos aí, vai guardando. Bia, vai enxugando a louça. Mamãe está fazendo comida. O pai está arrumando outra coisa aqui. Todos nós trabalhamos, todos nós participamos. Agora você vê jovem, que já velho e barbado, não quer nem saber de nada. Nem para ir buscar pão abençoado não vai. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem... Não é aqui não, aqui está tudo na bênção. Aqui está tudo na bênção. Fala a Deus, qual outra igreja? Aqui não. Não sei nem qual é o nome dos irmãos aqui do lado aqui. Mas às vezes, a gente acorda de manhã cedo para vir para a igreja, o Miguelzinho está lá. Já pega, mete a mão no interruptor, aí ele já acorda assim, ó, ainda bem que ele é bênção, né? Ele já acorda dando risada. Ele, acordei! Mas já levanta, bora levantar. Está entendendo? Mas aí fica o velho barbado lá e não quer saber de nada. Com 9 anos de idade eu já comecei a trabalhar numa funilaria. 9 anos de idade, a minha mãe já chegou para o colega meu e falou assim, ó, fala para o seu pai arrumar um emprego para ele. Não sabia fazer nada, mas chegava na funilaria e começava a varrer. Aí até que um dia eu falei para minha mãe, onde eu falo que minha mãe e os meus pais sempre cobraram a respeito de compromisso. Falei para minha mãe assim, ô mãe, presta dinheiro aí para eu comprar uma tubaína. Só os velhos vão lembrar da tubaína, né? Quando eu receber, eu pago. Recebia toda sexta-feira. Quando eu receber, eu pago. Recebi na sexta-feira, minha mãe só ficou esperando. Fui lá, tava bonecão, né? Dinheiro no bolso. Tranquilo, comprei doce, fiz um monte de coisa. Aí minha mãe, cadê o dinheiro da minha tubaína, da tubaína que você pediu? Ah, mãe, se eu pagar a senhora, eu vou ficar sem dinheiro. Minha mãe, pois agora você vai me dar o dinheiro e você não vai trabalhar mais. Para você aprender a assumir as suas responsabilidades. Se você deve R$1, vai e paga R$1. Não deva nada para ninguém. Hoje em dia a gente vê as pessoas dando calote. Não está nem... Ah, não, mas a lei diz que 5 anos caduca. Tranquilo. E o seu nome diante das pessoas? Aqui nunca aconteceu isso, né? Mas quem tiver alguma dívida é só falar com o pastor. Que às vezes tem pessoas que ficam devendo, aí as pessoas, ah, você que é o pastor? Vem aqui que eu preciso falar com você. Porque esse caboclo aí, ó, foi lá e falou que era da igreja lá, do outro lugar. E está me devendo. Fez o serviço errado. Não está mais nem na igreja hoje, mas eu posso falar, então está tranquilo. Né? Mas aí, você está sujando o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Você carrega o nome de Jesus, irmãos. Então nós precisamos ter uma vida íntegra. O que Deus falou a respeito de Jó? Jó era um homem reto, íntegro e se desviava do mal. O que aconteceu? E temente a Deus. Obrigado aí, irmão. Cadê? Quem foi que falou aí? Levanta a mão aí. Deus abençoe. É isso aí. É só para ver se você tinha decorado mesmo. Então, o que acontece? Jó perdeu tudo. Jó tinha uma situação monetária muito boa. Só que ele perdeu tudo. Mas ele não ousou reclamar ou blasfemar contra o Senhor. Por quê? Porque o dinheiro, os bens dele não ocupavam espaço no coração dele. E porque Deus vendo isso, a motivação no coração dele, ao final, você lê lá depois no livro de Jó, ao final Deus deu uma porção dobrada. Por quê? Porque os bens materiais, o dinheiro não ocupava lugar no coração dele.
Veja só, um outro homem que também o dinheiro e os bens materiais não ocupavam o dinheiro no coração dele, Salomão. Bem rapidinho aqui para a gente ir aqui, que eu não sei nem até que hora vai. Não precisa abrir não, anota aí para depois você ler na sua casa. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo do 11 ao 12. Então Deus disse a Salomão: porque houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazendas ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para que podereis julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Ou seja, Salomão não estava preocupado com dinheiro, Salomão não estava preocupado com honra, não estava preocupado com bens materiais. E outra coisa, voltando aqui para ver que a palavra de Deus não tem separação. A palavra de Deus diz o quê? Que ele também não pediu castigo para aqueles que o acusavam ou que faziam coisas contra ele. Ou seja, o coração dele estava livre, as emoções dele estavam curadas. Lá na frente, depois ele pecou contra as questões de mulher e tudo mais. Mas por que Deus abençoou ele, cobriu ele de riquezas e bens? Porque ele pediu sabedoria. Irmãos, o que mais nós precisamos no dia de hoje, para a gente aprender a administrar aquilo que Deus tem feito chegar nas nossas mãos? Sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. A palavra de Deus diz o quê? Que aquele que deseja sabedoria, peça ao Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, você recebeu o seu dinheiro, você pode ganhar 10 vezes mais do que você ganha agora. Se você não tiver sabedoria para administrar aquilo que tem feito chegar nas suas mãos, você vai tudo por água abaixo. Você não vai ver o dinheiro chegar para onde vai o dinheiro. Tenho pedido sabedoria a Deus a cada dia. Esse mês que passou, comprei uma cama para minha filha. E aí, estava crescendo, a outra cama não dava mais, o outro abençoadinho também, parece que cresce por hora, e o berço dele também não dava mais. Aí, compramos uma cama para ela e passamos a cama dela para o outro. Só que já tínhamos planejado, já vínhamos pesquisando há um certo tempo. E aí, eu falo para você, aqueles que têm uma visão, vou falar, vai, pobre, ele fala pichinchar. Agora quem é chique, ele fala negociar. Você vai negociar, irmãos, negociar. Aí a gente fala assim, eu não tenho como guardar dinheiro. Você quer ver algo simples que eu aprendi como guardar dinheiro? Você vai comprar algum objeto, e aí você vai negociar, certo? Você não vai pichinchar, você vai negociar. E aí você vai lá, comprar determinada coisa. E aí você, um exemplo, R$50. E aí você fala assim, e se eu pagar à vista? É 5% de desconto, né? Em vez de ser, uma conta rápida aqui, em vez de ser R$5, você vai pagar R$57,50. Mas aí você fala assim, e se for no dinheiro, fecha por 50? Beleza, 50. Já ganhei quanto? R$10. O que eu tinha planejado não era gastar 50? Eu gastei quanto? 40, então me sobrou 10. Já vou guardar R$10. Ah, é só R$10. Calcula quanto você economiza no dia. Calcula quanto é uma pizza a cada final de semana. Muitas vezes a gente faz a conta do hoje. Passa a calcular num prazo de 1 ano. Vamos colocar aqui R$40 todo final de semana. Uma pizza. R$40 no mês vai dar quanto? R$160. Num ano, 1.600, 1.920. No ano, dá para você passear? Não dá. Nem que seja para Betioga ali, tomar um caldo de cana e chupar um geladinho. Dá ou não dá? R$1.900, não dá? E aí se você colocar nesses bancos digitais, que rendem a 1% ao dia, ao mês, vai render mais um jurinho, vai chegar lá na casa de uns R$2.000.
Dá para passear no final do ano ou não dá? É só deixar de comer pizza. E aí você escolhe a pizza ou final do ano. Tá entendendo? E aí voltando lá na cama. Aí é onde eu falo para você que se você tiver controle, o cartão de crédito, ele é bênção. Se você não tiver controle, as pesquisas dizem que o maior motivo dos endividados brasileiros é o cartão de crédito. E aí um exemplo, você vai lá negociar, tem desconto? Não, não tem. Porque se ele te der desconto, se você pagar no cartão, alguns pagam taxa. É isso aí, Marlon? Me ajuda aí, Marlon. Marlon é o empresário aqui. Se pagar no cartão, o empresário ele tem que pagar uma taxa, né? 5%. Ó, presta atenção. Os empresários agora, não é autônomo, é empresário. Não é verdade? Eu não sou camelô, sou empresário. Tá certo aí? Ó, é chique, irmão. E aí, presta atenção. Se você for pagar no cartão, para ele já vai perder um dinheiro. Só que você não vai pagar nada. Aí um exemplo, fui comprar a cama da minha filha. Vamos aí, chuta aí, R$1.000. Tem desconto? Não, vou pagar no cartão então. Paguei no cartão. Só que o que eu fiz? Peguei os R$1.000, guardei. Guardei 1% de juros. Quanto vai dar no mês? R$10. Ah, é pouco. Mas eu ganhei R$10. Tá entendendo? Vou negociar. Se ele me der um desconto maior do que R$10, que é o dinheiro que eu vou economizar, opa, beleza. Se não, fião, passa o cartão aqui. Guardei o dinheiro. Chegou quando a fatura, já saco e pum, fatura. Só que aí tem gente que já usa olho gordo, não pode ter R$10 na carteira, que começa a dar urtiga para gastar. Aqui não acontece isso, né? Aqui não acontece isso. Chega a dar, tá coçando minha mão, acho que é dinheiro. Crente não tem superstição não, irmão. Põe no bolso que vai ganhar dinheiro. É assim não, não é aqui não. Aqui não tem isso, né? Aqui, achei 10, olha, achei R$10. Ô glória, Deus já amanheceu o dia abençoando. O que eu vou gastar? Nem que seja para ir na padaria comprar um pão, mas só para ter o prazer de gastar o miserável do R$10. R$10, achei R$10. Dá uma coceira no abençoado para gastar um negócio que ele não sabe ver dinheiro na mão. E aí já começa a dar coceira, né, para gastar o dinheiro. E aí o abençoado, em vez de guardar os R$10, olha a emoção dele. Tenho R$1.000. E ó, bora pro shopping. Vamos. Eita glória, fala Deus. Bora pro shopping. R$1.000 no shopping, dá para fazer uma festa? Não dá não, mulherada. Ó, sapato até umas horas, olha. Nem precisa de sapato, parece uma centopeia, com tanto sapato. Né? Abre o guarda-roupa, cai um monte de sapato em cima. Mas a abençoada quer mais sapato ainda. Né? E não, esse combina. Esse combina. Eu não tenho, é igual esse aqui, eu não tenho. E aí R$1.000, pensa R$1.000 de sapato. Né? Vai ser uma benção. E aí depois, quando for no próximo mês, quando vencer a sua fatura, que você deveria ter ganhado R$1.000, você já vai ter perdido R$1.010. Ou seja, a dívida vai ser de quanto? De R$2.000, que é o R$1.000 do cartão, mais os 1.000 que você gastou e os R$10 que deixou de ganhar. R$2.010, olha só. Está vendo como a gente não sabe administrar? Está vendo como a gente não sabe administrar aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos? E nós precisamos de sabedoria. Irmão, quebrou alguma coisa na tua casa? Doutor YouTube. Tem uma máquina de lavar lá que eu já arrumei ela umas 300 vezes. Cada vez que ela dá um problema, YouTube. Esses dias anteontem, fazendo um negócio lá em casa, estou arrumando a tomada, ligando a tomada para... Que eu não gasto esse negócio de marido de aluguel, é coisa do inferno. Lá em casa o único marido sou eu, não tem nada de marido de aluguel. Vou lá, tem um caboclo que não sabe apertar um parafuso. Se vira, infeliz, vai lá e aperta. E aí, conferência dos homens, ó, mais um aí, o pastor já gritou aqui, ó, conferência dos homens. Manda seu marido ir lá, mulher. E aí, estou lá arrumando a tomada. Daqui a pouco a mulher fala, oh meu Deus, queimou a geladeira. Falei, oh meu Deus, só porque eu vou ministrar a respeito de finanças.
Vou lá, arranco da tomada, arranca a lâmpada, nada, tira o motor e nada, doutor YouTube. Opa, foi lá, a mulher saiu, foi lá, estou aqui, as crianças dormiram, estou lá olhando. O que eu fui lá, o que eu tinha feito de errado? O fio que eu desliguei lá, desligou a tomada da geladeira. Se o técnico vai lá em casa, quanto que eu ia ter que pagar para ele? Nada, pode pôr uns 200 conto, que foi um abençoado de um irmão lá, daquele não ouça a pregação. Que ele vai lá arrumando lá e ele fala, ó o testemunho, irmão. E ele vai arrumando e ó o testemunho. No final, o testemunho do dinheiro que você vai ter que pagar. Está entendendo? Já economizei mais R$150. Tenho que pagar a mensalidade da minha filha. Se eu pagar adiantado, eu tenho R$140 de desconto. O que eu faço com esses R$140? Ó, entra no cheque especial, só que o cheque especial, se for dar um calculando aí 5 dias, ele vai dar o quê? No máximo R$10 de juros. Opa, beleza, então é 130 para lá, paguei o 10 de juros aqui, tranquilo, ganhei R$130. Aí eu falo, você consegue guardar dinheiro ou não consegue? Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Ande junto com seu marido. Faça o cálculo a cada dia de quanto você gasta. Por último, irmão, já encerrando aqui, senão o pastor vai puxar minha orelha aqui, e eu vou ter que pagar o tempo aqui. Outra coisa, por que Deus abençoou Salomão? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. Meu irmão, se esforce, é igual eu falo para as crianças lá, pipoca não tem perna e pula, filho, então se vira, se esforce, meu irmão, administre, sente com a sua esposa, minha irmã, se esforce, para que você seja abençoado. Sem esforço, irmãos, a gente não vai a lugar nenhum. Deus nunca deu nada de graça para ninguém. Deus nunca deu nada de graça para ninguém. Todos os milagres que nós vemos na Bíblia, alguma coisa aconteceu antes. O homem teve que fazer alguma coisa. Para que o povo passasse o mar vermelho, Deus falou o que para Moisés? Diga ao povo que marche. Depois que o povo começou a marchar, o mar começou a se abrir. Jesus chegou em Cafarnaum, vieram cobrar os impostos dele. O que ele fez? Ele tirou uma moeda da orelha, fez mágica? Não, falou para Pedro e falou assim, vai lá e pesca. Ele foi lá, pescou e tirou uma moeda de dentro do peixe. Quando Jesus chegou diante de Pedro ali, que tinha passado a noite inteira, sem pescar nada, ele falou o quê? Ele estralou o dedo e a rede se encheu de peixe? Não, jogue a rede para o lado direito. Ou seja, haja, se esforce. Sem esforço a gente não vai conseguir fazer nada. Eu não sei, procura ajuda. Procura alguém que saiba. Pesquisa. Me ajuda, está com dificuldade na sua área financeira? Por favor, me ajuda aqui, ó. Eu estou com dificuldade. Quantas vezes nós chegamos para irmão e falamos assim, o irmão não era nem a esposa que era gastona. O irmão que era gastão fala assim, ó, a partir de hoje, quer ter uma mudança radical? Tome atitude radical. A partir de hoje, entregue o seu cartão de débito na mão da sua esposa. Ela vai te dar R$10, que é só para você tomar um café lá de manhã. Não sei nem se dá R$10 o café. Eu tomo café em casa. Vai te dar R$10, que é para você ir trabalhar e voltar. E quando você precisar de alguma coisa, você vai falar com ela. Quer mudar a sua vida? Tome atitudes radicais. Se esforce, irmãos. Está entendendo? Precisamos trabalhar. Olha o que Provérbios diz. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Levanta cedo, meu irmão. Faz uma caminhadinha, vai até a estação e você já economiza uma condução. É bom que você já queima uma barriguinha aí. Está entendendo? Vou trabalhar, às vezes eu marco hora extra. Chego lá, eu levo uma marmita de casa. Às vezes o pessoal chega para mim e fala, chefe, você traz marmita? Trago.
Primeiro que eu estou comendo aquilo que eu conheço, não compro em qualquer lugar. Segundo, nada é R$20. Às vezes eu marco 3, 4 horas extra durante a semana. Já são quanto em uma semana? 300, oh meu Deus, R$80. No mês dá quanto? 320. No ano, 3.200. Fora o mais 2, dá 3.800. E aí? Só de marmita, num ano. Economiza ou não economiza dinheiro? E aqui para encerrar, como eu falo para os irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Os irmãos do louvor, pode vir para cá, por favor. Quando eu falo que Deus abençoa as nossas vidas, quando nós andamos em comum acordo, quando nós compartilhamos as coisas, e você, o marido e a esposa andam em comum acordo, e os filhos também, que os filhos precisam participar de todo aquilo que vive dentro da casa, porque eles também fazem parte da família, ele tem que saber o que as coisas acontecem. Eu sonho até hoje, irmãos, de eu chegar um dia e ter a minha casa. De eu chegar e olhar para dentro da casa assim e falar assim, aqui é meu. Eu louvo a Deus, sou muito grato porque eu moro em cima da casa da minha mãe. Mas não é a minha casa. Eu estou ali temporariamente. E eu sei que Deus vai nos abençoar. Mas eu já tenho visto sinais disso. Certa vez eu estava andando e eu falei com Deus assim, nessa minha caminhada para a estação. E eu falei assim, Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor. Com os meus dízimos e as minhas ofertas, as minhas primícias. Eu tenho honrado ao Senhor. E o Senhor sabe que o meu sonho é ter a minha casa. E a tua palavra diz que eu entregar os meus dízimos e as ofertas alçadas ao Senhor e fazer prova do Senhor. A tua palavra diz que tudo que eu pedir no nome de Jesus, o Senhor me concederia. E o Senhor sabe que eu quero minha casa. Eu quero ter o meu espaço. Eu quero poder chegar, é o meu sonho, eu falo para minha esposa, é o meu sonho poder chegar com o meu carro, estacionar na minha garagem e deixar aí, fechar a garagem e falar, agora eu vou descansar. Eu estou na minha casa. E certa vez, a gente, como eu disse, a gente sempre pesquisando, o Marlon falou aqui a respeito de pesquisar, de você se informar aquilo que você quer fazer. E eu falei para minha esposa, nós estávamos eu estava olhando no Facebook, e eu falei para ela assim, olha esse condomínio aqui, você acha que um dia a gente vai estar morando aqui? Aí ela deve ser muito caro, né? E ficou. Fomos visitar um parente, e nós passamos em frente a esse condomínio que eu tinha visto, por um acaso passamos em frente. Eu falei, aquele condomínio que nós vimos na internet, e eu brinquei com ela e falei assim, você é meio baianinha, morava no interior, você acha que você vai morar aqui? Isso não é para nós não. E aí nós ficamos quietos. Ela deve ser caro aí, né? Ficamos. Chegou uma vez, começamos a pesquisar. E aí o rapaz, o corretor falou assim, olha, eu tenho outros lotes vendendo em um terreno lá, mais ou menos nesse preço que você está procurando. E aí eu falei assim, então vamos marcar o dia para a gente ir lá. A gente pegou, no dia marcado nós fomos lá, olhamos o condomínio, era no condomínio que a gente tinha falado. E aí eu olhei assim, falei para ela, falei, e aí? Falei, você já se viu você morando aqui? Ela, se Deus der graça. Só que nós estávamos no condomínio, era uma parte bem alta. E nós olhamos assim, e tinha umas máquinas no condomínio do lado. Eu falei, ali vai sair alguma coisa. Por isso que eu falo, irmãos, Deus dá sabedoria e conhecimento. Se nós pedimos ao Senhor e formos fiéis ao Senhor. Aí, o corretor falou para nós assim, ali vai demorar para sair. Por quê? Quem vende as coisas, ele quer te vender de imediato, ele quer bater meta, ele quer fazer as coisas girar. Eu falei, eu não tenho pressa, fica tranquilo. Se você quiser me ligar quando for lançar, beleza, se não, fica tranquilo. Passado algum tempo, um ano mais ou menos, tínhamos até esquecido. Liga o corretor, olha, aquele terreno que você viu, vai lançar. E aí nós fomos até lá. Só que ele me ligou na sexta.
Quando foi no sábado, nós chegamos lá, a maioria dos lotes mais baratos já tinha vendido tudo. E nós olhamos assim, só que tinha uma maquete. E eu comecei a olhar, e eu sempre falei, eu não quero ninguém olhando dentro da minha casa, eu quero privacidade. Já tinha até falei para Rafa, eu falei assim, eu vou energizar a maçaneta da minha casa, quando você for lá, você vai já cair eletrocutada. Né? Eu não quero ninguém na minha casa, eu falava para ela. Né? E aí eu olhei assim, do jeito que nós queríamos, um terreno no alto, e no lugar que dava para ver tudo. E aí a minha esposa olhou assim, mas é caro? Falei, não sei. Nosso orçamento já estava apertado, não tinha mais dinheiro nenhum, de onde tirar. Como eu falei, nós sempre fomos muito regrados, sempre fazemos tabelas, sempre calculamos tudo para fazer as coisas. E quando é de Deus, irmãos, algo parece que pulsa dentro de você assim. Quando é de Deus, um negócio parece que ferve dentro de você. E Deus fala assim, vai. Eu falei para ela, vamos? Aí ela, eu falei, mano, vamos ver o que vai dar. E aí não fui nem religioso, falando, Deus está falando. Não, mas algo incomodava. Vai. Fizemos. Vendemos um carro que nós tínhamos, demos de entrada. E aí que eu falo de esforço. Às vezes eu saio correndo daqui da igreja, vou trabalhar, sábado, domingo, feriado, de dia, de noite. Não interessa, às vezes eu durmo no meu serviço, saio meia-noite e entro 5 horas da manhã, para poder pagar, honrar as prestações todos os meses. Mas Deus tem dado graça para nós a cada dia. E hoje eu estou vendo a luz no fim do túnel, chegando, da promessa de Deus se cumprindo. Mas irmãos, acima de todas as coisas, nós temos que estabelecer a palavra de Deus como alicerce para as nossas vidas. Nós temos que estabelecer a palavra de Deus em tudo que nós formos fazer. A palavra de Deus diz para o quê? Para nós atarmos a palavra de Deus e nós escrevermos na tábua do nosso coração. Provérbios capítulo 7, abra aí, diz assim, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Ou seja, quer prosperar, quer viver financeiramente, quer avançar em todas as áreas da sua vida, estabelece a palavra de Deus como base para todas as coisas que você for fazer. O dinheiro tem corrompido muita gente, irmãos. O dinheiro tem vendido o sistema de governo. O dinheiro tem vendido países, pessoas estão sendo vendidas em troca de dinheiro. Pasme, irmãos, pessoas são sequestradas e vendidas para que outras pessoas que têm dinheiro comprem os órgãos, porque famílias estão na fila de transplantes. Aí eu pergunto, a palavra de Deus não está se cumprindo? Dizendo que o amor de muitos se esfriaria? Se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, andando em comum acordo, marido, esposa, filhos, a família debaixo da graça de Deus, como foi ministrado aqui na segunda-feira, as nossas emoções curadas, sistema financeiro, vai tudo por água abaixo. Não adianta se esconder atrás do dinheiro, uma hora vai vir à tona. Uma hora vai vir à tona. Então, irmãos, em nome de Jesus, quer viver financeiramente bem? Estabeleça a palavra de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé todos em nome de Jesus. Aqui não é nenhum apelo para dízimo, para ofertas, para primícias. Mas a palavra de Deus que mais nós repetimos é o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Dízimo e oferta é mandamento de Deus? É. Mas dízimo e oferta, sabe quem cumpre? Quem tem encargo pela obra.
Quem tem encargo pela obra não precisa de mandamento. Quem tem encargo pela obra não precisa de ordenamento nenhum. Ele não quer saber se é pecado ou se não é. Ele cumpre porque ele quer agradar a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus. Pedir para Deus, Deus limpa o meu coração. Se eu tenho problema financeiro, é porque eu tenho escondido coisas do meu marido, é porque eu tenho escondido coisas da minha esposa, é porque a minha família não tem uma vida comum dentro do lar. Nós vivemos uma sociedade. Se eu tenho roubado a Deus, é porque em primeiro lugar eu tenho colocado a minha vida e não tenho colocado o Senhor. E o primeiro mandamento que o Senhor Jesus nos disse é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, todas são todas. Se eu tenho dificuldade financeira, é porque eu não tenho sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito chegar às minhas mãos. E o povo de Israel pereceu no deserto, porque não reconheceu Deus. Teve que ser levantada uma nova geração. Uma geração com um coração totalmente diferente, para entrar na terra prometida. Terra prometida não é um lugar. Terra prometida não é um lugar separado no mundo. Terra prometida é uma posição. Terra prometida é estar na presença de Deus e vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu não vou fazer nenhum apelo, mas eu penso que todos nós precisamos nos dobrar diante de Deus e colocar o nosso coração diante de Deus. Te falamos aqui diversos motivos, muitos outros motivos. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon.